Oi pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso de AutoCAD. Na aula passada a gente começou a ver esse conceito aqui de janela alta, janela baixa, tá? E continuando aqui a nomenclatura das nossas esquadrias, certo? Então a gente já colocou os símbolos aqui dessa primeira porta, das janelas são todas iguais, tirando essa do banheiro a gente vai copiar, tá? Esse texto, esse símbolo, né? Colocar aqui. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse arquivo, eu vou deixar o link lá no Mega para vocês baixarem esse arquivo aqui do AutoCAD, né? E usar como padrão para os projetos de vocês, tá? Porque aí fica bem mais fácil. Então, aqui eu coloquei agora esse símbolo nessa janela. Eu vou chamar ela de J2 porque é uma janela diferente, né? É uma janela que ela tem uma medida diferente e ela é uma janela alta, tá? Então, só voltando, se ela tivesse 1 metro, ela não seria J1, porque ela é uma janela alta, tá? Então, a nomenclatura, para uma janela ela ter o mesmo símbolo, né? Se é J1 a J1, ela tem que ter todas as dimensões idênticas, todas as dimensões dela tem que ser iguais, tá? Então, essa daqui, a J2, ela é diferente porque ela é uma janela alta, tá? E tem uma dimensão diferente, né? Então, agora eu estou com todos os símbolos na minha planta, todas as esquadrias estão indicadas, certo? Então, vamos agora para a tabela. Eu uso essa tabela aqui como padrão, eu vou disponibilizar no arquivo para vocês. Eu coloco aqui quadro de esquadrias, né? O nome do quadro. Tem projetos que, às vezes, eu prefiro separar janelas em uma tabela e portas em outra tabela idêntica, tá? Mas quando tem poucas esquadrias, eu não tenho problema, eu deixo tudo no quadro só, tá? Não precisa separar as informações. Então aqui eu coloco a nomenclatura que eu usei, né? Deixa eu só editar aqui. Nomenclatura que eu usei, eu coloco aqui a indicação do texto, certo? A dimensão da janela, deixa eu só alinhar mais o texto, certo? A dimensão que essa janela tem. Então vamos começar a editar nosso quadro aqui, que esse quadro é de outro projeto. Então, a primeira janela, ela é a J1, então a gente tem que ver as dimensões da janela. Janela, a gente sempre tem que olhar 3 dimensões. Quais são? O comprimento, a altura e o peitoril, né? Então, aqui, o comprimento, a altura e o peitoril, que é o peitoril, é a distância do piso até o começo da janela, tá? São essas 3 dimensões, elas têm que aparecer aqui, tá? Então, qual é a nossa primeira dimensão aqui na nossa planta? Vamos olhar, é 1 metro, né? Essa janela, ela tem 1 metro de comprimento. Se ela tem 1 metro de comprimento, a gente pode considerar que ela tem 1 metro de altura. Então, essa janela, ela tem essa dimensão. Vamos editar aqui 1 metro por 1 metro, que seria 1 metro de comprimento por 1 metro de altura. Então, se ela tem 1 metro de altura, ela só pode ter 1,10 de peitoril, tá? Por 1,10 de peitoril, certo? Qual o local que essa janela está, né? Onde é que ela está alocada? Eu gosto muito de indicar onde ela está alocada porque elimina qualquer dúvida, né? Na hora da execução. Ela está alocada ela aparece em vários cômodos, na verdade, nesse tipo de planta, né? A gente tem ela no quarto e na sala, né? Na sala de estar e no quarto. Eu tenho 2 na sala de estar e 1 no quarto. Então, aqui eu posso indicar sala de estar / quarto. Eu gosto de colocar também a quantidade. Eu tenho 3 tipos de janela J1, né? 2 na sala de estar e 1 no quarto. Então, são 3. E gosto de colocar o movimento. Se ela é uma janela de correr, se ela é uma janela daquela de banheiro Maxmar, se ela é uma janela basculante, se ela é uma janela fixa, tá? Existem projetos que a gente coloca uma janela, mas ela é fixa, né? Às vezes em restaurante, no salão principal do restaurante, como vai ser climatizado, essa janela ela não abre. Então, ela é fixa, né? E a gente normalmente indica isso na tabela, tá? Para ficar bem claro que essa janela ela não vai fazer nenhum movimento. Então, aqui ela é uma janela de correr, tá? O movimento dela é de correr. A gente pode colocar as outras informações, como material, tá? Essa tabela ela pode ser bem mais extensa, mas aqui no nosso mini curso a gente vai abordar ela até aqui, porque essa tabela ela já atende para executar esse projeto aqui, tá? Então,
A próxima janela que a gente vai estar abordando é essa janela aqui do banheiro, tá? Outra informação muito importante sobre essa janela, como ela é uma janela alta, a indicação dela aqui, né, no vidro é tracejada, tem que ser tracejada, tá? Eu vou colocar aqui o Hidden, que é a indicação de tracejado. O que é que vocês fazem? Vocês selecionam as duas linhas vermelhas, né, que aqui é a indicação de vidro. Vai estar aqui Bailer, né? Vocês vão colocar Hidden. Se não aparecer Hidden, vocês vão nessa opção aqui, que é para carregar mais opções, tá? Se ela não aparecer aqui, vocês vêm aqui em carregar e procuram aqui Hidden, que são essas linhas tracejadas. Vocês selecionam e dão OK, que elas vão aparecer, tá bom? Vão aparecer ali eu vou cancelar, que o meu já tem. Elas vão aparecer aqui, ó, no tipo de linha, tá? Então aqui, ó, nessa barra de ferramentas onde mostra os layers, aqui você vai ter a cor e logo depois você tem o tipo de linha, tá? E a gente vai deixar Hidden, que é uma linha tracejada, tá? Por que não tá aparecendo a tracejada? Porque o fator de escala dela não tá perceptível aqui, tá? No model. Então o que é que a gente faz? A gente seleciona a linha, MO Enter para aparecer as propriedades dessa linha. E a gente vai editar a escala da linha. Aqui ela sempre vai estar em 1, tá? Que é o padrão, vim com 1. Eu vou botar ponto 1. Ainda não ficou, vou botar ponto 01. Ó, a linha já ficou tracejada. E então você vai testando os valores até chegar no valor que fique perceptível. Certo? Então essa linha ela tem que ser tracejada. Normalmente eu não mexo muito no fator de escala aqui no model, porque essa planta ela vai entrar em escala aqui no layout, certo? E quando a gente atribui o fator de escala, pode ser que ela continue, ela não fique tracejada, porque o fator de escala não vai ser suficiente para a gente visualizar o tracejado da linha, tá? Então normalmente eu não mexo muito aqui no model nessa questão de tracejado, eu deixo para mexer quando eu for de fato fazer a planta lá para implotar, né? Para eu for configurar ela no layout é que eu mexo no tracejado da linha. Então, aqui a nossa segunda janela que é J2, né? A gente só tem dois tipos de janelas, J1 e J2. Então essa janela J2 ela tem 60 de comprimento, 60 de comprimento, 0,60 de comprimento, tá? Por 50 de altura, né? Deixa eu só ver porque ela tem 1,5 m de peitoril. Então ela tem 60 de altura. Ela tem 60 de altura. Ela tem 60 de altura porque ela tem 1,5 m de peitoril, tá? Ela teria 50 se ela tivesse 50 de altura se ela tivesse 1,5 m de peitoril. Então, ela tem 60 de altura, ela é uma janela de 60 por 60. E ela tem 1,5 m de peitoril. Por quê? 1,5 m de peitoril com 0,60 vai dar os 2,10, tá? Essa janela ela fica localizada no BWC, tá? E eu só tenho uma janela só. Normalmente janela de banheiro é Maxmar, que é aquela que abre para fora. Esse tipo de janela aqui. E eu não tenho mais janela, então eu vou apagar as outras aqui, que essa tabela foi de um outro projeto. Eu vou apagar essas informações aqui. E vou pegar essas informações de porta, vou pegar só essa aqui e copiar. Eu seleciono aqui e vou arrastar para cá. Pronto. Então vamos começar com as portas. Eu também só tenho duas, né? Eu tenho a porta do banheiro, que ela tem 60, 0,60 por 2,10, tá? É a porta do banheiro. Eu posso até copiar esse texto aqui, ó, para ficar bem alinhado, ó, BWC. Eu só tenho um tipo, tá? E ela é uma porta de giro, né? Aquela porta de giro, né? Aqui tá até o tracejado do movimento da porta, é uma porta de giro. Ela podia ter vários tipos de porta, né? Porta de correr, porta sanfonada, existem vários tipos de porta. Essa aqui é de giro. Então, P1 é uma porta de 60 por 2,10, ela tá no banheiro, eu só tenho uma e ela é de giro. Eu vou copiar todas essas informações aqui para colocar a P2. Copiar. Editar o texto P2. A P2 é uma porta de 80, né?
a porta de 80 por 2,10. Ela também só tem uma porta de giro e ela está localizada na sala de estar, certo? E as outras informações eu vou apagar e vou usar o trim TR para apagar o resto da tabela que eu não vou usar. Então aqui já está pronto a nossa planta. Eu vou apagar essa elevação aqui para deixar tudo bem organizado. Então tá pronta a nossa planta, né, com as áreas, com os textos, a nossa nomenclatura de esquadrias e o nosso quadro de esquadrias, tá? Eu vou apagar também essa planta de layout, não, eu vou deixar ela aqui, eu vou só apagar essas indicações de área, tá? Porque depois a gente vai colocar todas as plantinhas lá no nosso layout para a gente poder gerar a impressão. Então é isso, gente, nossa aula fica por aqui. Na próxima aula a gente vai ver cotas, tá? E já vai começar a ver questão de configuração para plotagem. Então, por hoje é só, até a próxima aula. Tchau.